Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana, e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. É claro que a semana começa melhor, começa mais leve, depois de uma vitória do Vasco, né? O Vasco ontem venceu o Atlético Mineiro 1-0 no Maracanã, jogando bem, que é o que interessa também, né? O Vasco vem fazendo aí boas atuações. Nos últimos 9 pontos disputados, o Vasco conquistou 7, então o Vasco demonstra aí realmente que está numa fase de recuperação no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre a partida de ontem, vamos escutar aqui o autor do gol, o Serginho, o goleiro Léo Jardim, que também foi importante demais na vitória vascaína ontem, enfim. Tem muita coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito. Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, e hoje, dia 21 de agosto, é aniversário do Vasco da Gama, né? Vascão completando aí mais um ano de vida. Então, parabéns pra gente, né? Parabéns pro Clube de Regatas Vasco da Gama, que é a maior paixão aqui, né? De todos nós, é o motivo que faz você me assistir todos os dias, é o motivo que faz eu gravar vídeos todos os dias. Então, parabéns aí pra gente, né? Parabéns pro Vasco da Gama. E o Vasco somos todos nós, né? A gente faz parte do Clube de Regatas Vasco da Gama. Se não fosse nós, torcedores, o Vasco não existiria. Parabéns pra gente, parabéns pro Vasco. Mais um ano de vida dessa história gloriosa. Nos últimos anos, infelizmente, vem sendo maltratada, mas a gente tem fé, a gente tem esperança que a boa fase, né, os bons momentos vão voltar. Enfim, e no dia de pré-aniversário, né, na véspera do aniversário, o Vasco venceu o Atlético Mineiro, vitória importante demais ontem pelo Campeonato Brasileiro. 1-0, foi com um pouquinho de drama ali no final, né? O Vasco levando uma pressão, o que é normal, mas conseguiu uma vitória importante contra uma equipe forte, né? E o Vasco consegue vencer o Atlético Mineiro nos 2 turnos, né? O Vasco venceu lá em BH e venceu também aqui no Rio de Janeiro. 1-0 com o show da torcida do Vasco, mais de 50 mil presentes no Maracanã para apoiar a equipe e também no momento de reconstrução, de reencontro, né, entre time e torcida, porque a torcida do Vasco estava aí suspensa pelo STJD, ficou 4 jogos de fora, e ontem foi esse reencontro de uma maneira belíssima, uma vitória do Gigante da Colina, vitória importantíssima. Vamos dar uma olhada aqui na tabela do Campeonato Brasileiro, nos jogos de ontem, né, os resultados de ontem, e como o Vasco está na tabela de classificação. O Vasco ganhou uma posiçãozinha, né? Vamos lá, de posição em posição a gente vai tentando sair dessa. 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos no sábado o São Paulo empatando em 0-0 com o Botafogo, o Inter perdendo por Fortaleza por 1-0, o Fluminense venceu por 3-1 o América, o Cuiabá foi derrotado pelo Palmeiras, que é o nosso próximo adversário, 2-0, Cruzeiro e Corinthians empataram em 1-1, e no domingo o Vasco venceu o Atlético Mineiro por 1-0, o Santos venceu o Grêmio por 2-1, resultado ruim pro Vasco, né? O Santos fez um gol ali no finalzinho, rapaz, 1-1 tava bom demais. O Flamengo derrotou o Curitiba por 3-2, esse resultado foi bom pro Vasco, né? Derrota do Curitiba. O Bahia venceu o Red Bull Bragantino por 4-0, e teremos hoje o Goiás enfrentando o Atlético Paranaense, o Goiás que também tá ali nessa briga, né? Nesse momento tem 6 pontos acima do Vasco. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de classificação. Botafogo é o líder com 48, o Palmeiras tem 37, o Flamengo 35 e o Fluminense 34, fechando o G4. Depois temos Grêmio 33, Red Bull Bragantino 32, Atlético Paranaense 31, Fortaleza 29, Cuiabá 28, o São Paulo é o 10º com 28, em 11º o Atlético Mineiro com 27, o Cruzeiro é o 12º com 25, o Corinthians tem 24, o Internacional tem 24, e aí do 15º para baixo, que eu acho que já começa a nossa briga, né? O Goiás tem 22, o Bahia, o primeiro fora, tem 21 pontos, o Santos também tem 21 e o Vasco está na 18ª colocação com 16. Curitiba tem 14 pontos e o América Mineiro tem 10 pontos. Então, nesse momento, o Vasco está 5 pontos fora, né,
aliás, 5 pontos dentro da zona de rebaixamento, 5 pontos atrás da primeira equipe fora, que é o Santos, o Bahia, perdão. Bahia e Santos tem 21, o Vasco tem 16, o Vasco tem um jogo a menos, né? Na teoria, o Vasco está aí a 2 rodadas de sair, né? Se o Vasco vencer 2 partidas, a que está atrasada, mais uma, o Vasco pode sair dessa zona do rebaixamento. Enfim, o Vasco ontem chegou a estar 3 pontinhos só, assim que terminou o jogo contra o Atlético, mas depois dos resultados, essa distância acabou aumentando para 5 pontos. Vamos lá, né? Vamos lá que ainda dá, a coisa já esteve pior e o Vasco tem condições sim de sair dessa situação. E agora a gente vai escutar aqui o Serginho, que foi o autor, né, do gol da vitória do Vasco ontem. Ele falou ali na zona mista do Maracanã sobre essa sensação, né, de marcar um gol importantíssimo no Maracanã lotado. Não tenho muito... A única palavra que eu consigo descrever aquele momento é incrível, porque é muita dificuldade. A gente correu, a gente lutou, a gente treina muito todos os dias. E graças a Deus, Deus nos abençoou hoje com os 3 pontos. O mais importante de fazer gol é ganhar. É ganhar os 3 pontos. Não importa qualquer jogador que faça o gol, o importante é ganhar para a gente sair dessa posição. E eu acredito que a gente está dando um passo muito importante hoje. São 7 pontos em 3 jogos e isso nos ajuda cada vez mais. Serginho, ainda faltando 19 jogos para o Vasco, já que o Vasco tem um jogo a menos. Qual tem que ser o principal ponto de virada do Vasco nesse segundo turno? Eu acho que é o trabalho, cara. Eu acho que o trabalho uma hora paga, compensa. A gente está trabalhando muito, todo mundo. A gente tem um grupo de quase 30 jogadores. Todo mundo se doa todo dia. A gente treina quase 2 horas por dia. E o trabalho é compensado, é com isso daí, com a torcida nos apoiando. É sempre importante. Quem também falou ontem foi Léo Jardim. E Léo Jardim falou exatamente sobre esse bom momento, né, da equipe do Vasco, que vem se recuperando no Campeonato Brasileiro. E falou também sobre a defesa do Vasco, né, que está evoluindo e, mais uma vez, conseguiu passar um jogo sem levar gol, né? O Vasco levava muitos gols. Isso está diminuindo. Confira o que disse o Léo Jardim. Eu acho que é bem por aí, como tu falou na pergunta. Era importante ganhar hoje até para a gente consolidar o empate que a gente teve no jogo contra o Bragantino fora de casa. E eu acredito que a equipe vem numa crescente, vem num momento bom, desde o jogo do Grêmio. Eu acho que a equipe vem fazendo um jogo bem sólido e eu acho que a única maneira da gente conseguir reverter essa situação é assim como a gente tem feito. Eu acho que é um processo, desde que o professor Ramon e toda a comissão técnica chegou. Eu acredito que é um processo que vem sendo feito desde a chegada deles. E eu acredito que as coisas vão se encaixando, às vezes demora um pouco mais para encaixar uma situação ou outra, mas eu acredito que seja um processo como um todo do trabalho da nova comissão técnica, que desde quando chegou as coisas vêm acontecendo. Acho que é claro, sempre o resultado positivo dá confiança para o grupo, né? Mas a gente tá com os pés bem no chão, a gente sabe que ainda a gente está num momento, numa situação complicada e a gente sabe, tem pensado jogo a jogo, tem se concentrado um jogo de cada vez para a gente conseguir sair dessa situação. Aí o goleiro do Vasco, Léo Jardim, que foi muito importante também na vitória cruzmaltina no jogo de ontem. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!